Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente costuma dizer aqui, Diogo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe quando os nossos ouvintes estão nos acompanhando, né? Então, como eu sei que você já acompanha o nosso podcast também, então já sabe do nosso jargão aqui, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui com o Diogo Melnick, vamos falar aqui tudo o que vocês precisam saber sobre a experiência do cliente. Diogo aí que tem marketing empresarial pela UFPR, é head de CX e desenvolvimento de novos concessionários numa multinacional do agronegócio. Tem mais de 20 anos de experiência no agro e na indústria automotiva, né, Diogão? Então, um episódio recheado de bons insights em um assunto relativamente muito novo para o nosso mercado, não só para o nosso mercado automotivo, mas para o mercado brasileiro como um todo. E hoje estamos aqui com um dos grandes nomes desse setor, uma referência para o Brasil aí na experiência do cliente. Tive a oportunidade de conhecê-lo aí no evento, no Motor e Mentor Experience do ano passado, ele esteve conosco, então um convidado muito especial. Me recebeu lá na casa dele, na Case, em Sorocaba, então obrigado agora publicamente pela recepção lá, conheci uma estrutura fantástica, gente, logística, operacional lá, bem bacana mesmo. Diogão, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o nosso público aí. Valeu, obrigado, Lucas. Acho que, enfim, né? Enfim, estamos aqui, né? É verdade, né, cara? Demorou, mas saiu, né? Demorou, mas saiu. Como você falou, né? Acho que eu tô locado em Sorocaba hoje, embora a minha cidade natal seja Curitiba. Então, vim aqui passar um pouquinho de frio e aproveitar a oportunidade para estar aqui contigo e estar junto com vocês também. Um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz, muito empolgado para a gente falar um pouco da experiência do cliente. Muito bom. Legal, legal. Diogão, uma novidade para o nosso público, eles não estão acostumados com esse cenário aqui, então nós ficávamos nessa mesma sala, só que do lado de lá, mas resolvemos inovar aqui, né? Batendo Ótimo. aí o 53º episódio agora do podcast, então você está estreando esse novo cenário aí, cara. Excelente, porque não tem como não falar em experiência do cliente sem falar em inovação, né? Então, eu acho que está no bom caminho, Lucas. Estamos no bom caminho, é isso aí. Diogão, conta pra nós então aí um pouquinho da tua trajetória profissional, como é que é toda a tua experiência, passou por grandes empresas como Nissan, né? É daqui de Curitiba, morou fora um tempo, conta pra nós aí. Legal, acho que assim, como você falou, são mais de 20 anos já atuando na indústria, nesse segmento da indústria, entre empresas ali do agronegócio e automotivas, né? Eu iniciei minha carreira, na verdade, dentro da companhia da indústria, como estagiário, né? Então passei por várias áreas, acompanhei diversos momentos desse segmento também da indústria que vem inovando, vem transformando a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de agir e entregar para o cliente, né? Então acho que é legal poder acompanhar essa evolução do segmento como um todo, né? Mas, enfim, falando um pouquinho, eu comecei como estagiário, foquei muito na área de comunicação, na área de marketing, então sempre trabalhando de uma maneira muito ligada ao atendimento ao cliente, né? Então trabalhei na área de estatística, análise de dados, acompanhando um pouco de mercado, de tendência de cliente, trabalhei na área comercial, então tive a oportunidade de ter um pouco mais desse feeling, dessa pegada de ponta mesmo, de estar cara a cara com o cliente e entender de fato quais são as dores, as preocupações, os sentimentos, as reações, né? Trabalhei um pouco na área financeira, ainda que dentro da indústria, mas numa área financeira também, ali um braço financeiro do grupo CNH Industrial, que é o grupo que eu represento hoje, né? Trabalhei também na Nissan, como você citou, e aí sim tendo uma visão integrada de lançamento de produto, a famosa época dos pôneis malditos da Nissan, eu estava lá nesse momento, foi muito bacana. Então, acho que uma experiência bem bacana, embora grande parte na área de marketing e mais recentemente na área de experiência do cliente, mas sempre ligado ao nosso segmento da indústria, tá, Lucas? Acho que é mais ou menos por aí. Uma trajetória bem significativa, né? Bastante. E esse primeiro contato com o CX, Diogo, como é que foi? Como que isso foi implementado na tua trajetória aí, cara? Isso eu acho que é assim, o primeiro contato com o CX, na verdade, ele não é de hoje, né? Primeiro contato que eu diria para você, assim, com relação a CX, é legal que me perguntaram isso esses dias. Minha filha me perguntou isso. Eu tenho uma filha de 13 anos e ela me perguntou, papai,
qual é do CX, né? Qual que é esse contato, como foi? E eu comecei a pensar, porque eu não tinha uma resposta muito clara para isso, e eu fui buscar um pouquinho na memória essa minha trajetória, né? E eu acho que assim, a primeira experiência que eu tive, eu entendi que de fato era algo diferente que acontecia ali, foi quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu entregava panfleto no centro de Curitiba, aqui na Marechal Deodoro, aqui perto, se conhece, bem no centro de Curitiba. Tinha um primo, um parente meu, que trabalhava numa seguradora, acho que alguma coisa com seguro de saúde, algo assim. E ele me chamou, falou, você não quer entregar uns panfletos para mim no centro da cidade? Eu falei, entrego. E aí a gente tinha uma meta de entregar panfletos diariamente. Tinha que entregar lá 500, 700 panfletos por dia. Essa era a meta que cada um dos entregadores tinha que fazer ali. E eu, como todo mundo, fui lá, cheguei na esquina, comecei a entregar panfleto. Você bem conhece como é que é a rotina aqui em Curitiba. Nem todos abriam a janela para mim para receber um panfleto naquele momento e tal. Povo bem receptivo, né? Curitiba. Não, eu acho que não, isso aí é muito boato que o povo fala, não é assim não. Mas eu acho. E aí aí chegou um belo dia, era moleque e tal, tinha uma banquinha de revistas assim, bem na esquina, e eu tinha comprado algumas balas para mim. E aí comecei a entregar panfleto e tal. Num dos carros tinha uma mulher ali, uma senhora com o vidro aberto, tinha uma criança no banco de trás. E eu resolvi pegar uma bala e dar para aquela criança. Quando eu peguei a bala, dei para aquela criança, algo ali mudou, sabe? Para começar que ela pegou meu panfleto. E todas as demais pessoas na fila que viram aquela atitude também pegaram o panfleto. Não sei se porque se solidarizaram ali com aquela atitude ou porque queriam a bala, simplesmente. Mas eu falei, pô, algo aconteceu. Eu falei, vou fazer esse teste para ver. E eu comecei a abordar as pessoas dando uma balinha. Então já não era mais o fato de entregar simplesmente um panfleto, que era aquela coisa mais chata, tal, mas sim, pô, né, abrir um sorriso, entregar uma bala, então que era alguma coisa que às vezes a pessoa estava na rotina do trânsito, então mudava um pouquinho a experiência dela. Pô, resumindo, né, a minha meta era muito mais alcançável e muito mais fácil do que os outros entregadores de panfleto ali. Então eu comecei a já perceber que tinha resultado. Né? A partir daquilo ali, o que eu fiz? Fui numa distribuidora de doce, comprava um pacote de bala, né? E dupliquei a minha meta. Falei, vou entregar mais, se me pagar mais, pago mais. Então, isso é legal, porque já naquele momento eu percebi que a experiência ela fazia diferença e que, de fato, ele é algo que ele traz mais lucratividade para as empresas, que, de fato, é algo que no resultado das empresas ele impacta positivamente também. Afinal de contas, eu comecei a ter números melhores ali e, por consequência, ganhar uma grana extra naquele momento. Então, foi lá atrás esse primeiro contato, assim, sabe? E depois, acho que, falando mais recentemente ou ao longo da minha carreira, como isso se aplicou, acho que foi de maneira muito, muito orgânica, muito natural, assim. Como eu te falei, a grande parte da minha carreira ela foi no marketing. Mas eu sempre tinha uma pulga atrás da orelha com marketing, que era aquela coisa de colocar o posicionamento de marca. Você posiciona a marca, mas eu sempre me preocupava se a marca, de fato, estava entregando aquilo que o marketing posicionava. Será que na operação, no dia a dia, o cliente tem esse sentimento, de fato? Quando eu falo que a minha empresa ela se posiciona como tecnológica, será que o cliente depois ele sente isso nos canais de contato que ele tem comigo? Então, eu sempre tive esse approach, sabe? De entender e me preocupar muito com a real impressão do cliente no dia a dia, nas microações, nos microcontatos. Então, sempre tive essa visão. E aí, recentemente, eu fiz uma migração na empresa, fui a trabalhar na área de desenvolvimento de concessionários, né? Então, toda a nossa rede, a gente tem uma rede de distribuição com mais de 300 lojas na América Latina inteira. Só aqui no Brasil, acho que são quase 200 lojas, são 30 grupos, né? E para fazer essa gestão, para justamente ter essa percepção de ponta, ter a certeza de que todos os pontos de contato da nossa empresa, eles estavam ali entrelaçados de uma maneira sinérgica, entregando para o cliente aquilo que a gente se propunha a entregar, né? Então, aconteceu esse movimento e aí veio o CX logo na sequência, a empresa começou toda a iniciativa de CX na sequência e eu acabei entrando nesse bloco de CX também. Mas eu acho que foi uma coisa muito, muito natural, muito orgânica e sempre fez parte da minha maneira de atuar, assim, de agir, sabe? Aquilo que eu sempre comento, né, Diogo, como as nossas experiências anteriores, elas acabam formando o nosso repertório, não adianta, né? Então, imagina, num semáforo você tira aprendizados de que você leva pro resto da tua vida e quem diria que aquela experiência lá num semáforo viria
a dizer muito sobre a sua atuação Sem hoje, dúvida, né? sem dúvida. São nesses micro momentos que você acaba formando o seu perfil, sua personalidade profissional, né? São nessas horas. E hoje CX é um grande desafio das empresas, né, Diogo? Quando que você percebeu que começou a ter esse olhar, essa necessidade de implementação no setor para isso? Qual foi a tua percepção de movimentação desse mercado? Putz, acho que CX não é algo novo, né, Lucas? Embora acho que está ganhando força, muita força nos últimos anos, assim, essa importância de uma visão centrada no cliente, mas isso não é novo, né? Eu acabei de contar para você uma coisa aqui de 20 anos atrás ou mais, né? Da minha época ali de adolescência, enfim, que já foi uma experiência de CX. Talvez não com esse nome, talvez não com a teoria que a gente conhece da maneira hoje com relação ao tema, mas não é nada novo nas empresas, assim, né? Mas eu acho que essa virada de chave, de uma visão mais centrada no cliente, ela vem muito de encontro a algumas tendências, a algumas coisas que a gente está vendo hoje em dia, né? A primeira delas é assim, até pouco tempo atrás, as empresas como um todo, elas eram muito focadas na questão do produto, né? Ou seja, especificação técnica, e nós, como consumidores também, a gente tinha essa visão muito focada no produto. Você ia comprar um carro, o que esse carro entrega mais que o outro, é mais rápido, motorização, o spec, então você olhava muito a questão de produto, né? E eu acho que isso é uma coisa que vem mudando. O consumidor, cada vez mais, ele busca um relacionamento e uma experiência com a tua marca, né? Que transcende essa linha da especificação técnica do produto como um todo, né? Então, acho que isso já é um grande elemento que faz as empresas cada vez mais terem essa visão centrada no cliente, né? Eu acho que um segundo grande elemento que a gente poderia colocar, acho que os produtos como um todo, eles estão cada vez mais comoditizados, assim. Acho que se tem uma especificação, como eu falei, às vezes uma diferença de uma diferença de outro nesse sentido, mas a tendência é que cada vez mais o acesso à tecnologia ele seja o mesmo, as ferramentas sejam as mesmas, então se tem essa unificação, essa uniformidade dos produtos ali. Então, mais uma vez, eu acho que se você não entrega algo diferente na maneira de fazer, o teu jeitão de fazer as coisas, né, você não tem diferencial hoje no mercado, né? E eu acho que diria assim, um terceiro elemento ainda é muito a questão também de uma mudança na relação entre empresa e consumidor, sabe? Então, antigamente quem tinha, assim, há pouco tempo atrás, quem tinha informação, quem era o dono do preço, o dono do canal de distribuição, era sempre a empresa, né? O cliente meio que ficava refém, acreditava no que a empresa falava, como ela se colocava, né? Tinha que buscar os canais dela, né? Hoje em dia essa relação mudou, né? Hoje em dia a informação está aí para quem quer. E o cliente tem esse poder na mão dele hoje em dia, né? Inclusive um poder muito maior do que a empresa. Ele tem um asset ali muito maior do que o das empresas. Ele pode a qualquer momento ir lá e falar qualquer coisa que vai denegrir a imagem da tua empresa, e isso viraliza e se transforma num boom, né? Então acho que o poder hoje está muito mais na mão do cliente, de decisão, de informação, né? Do que tinha no passado, né? Então, por isso que essa importância de cada vez mais você trabalhar a personalização, trabalhar esse olhar centrado na necessidade dele mesmo, e não mais pura e simplesmente naquela relação, eu produzo isso e te vendo, e é assim que funciona, né? Acho que essa é a grande mudança, sabe? Esse equilíbrio, né? Um fato bem interessante em concessionárias automotivas acontece muito isso também, né? Hoje, quando a gente dá um Google sobre um produto, a gente descobre as especificações técnicas dele em 2, 3, 4 cliques, né? Então, o concessionário A do concessionário B, o que difere se o produto é o mesmo? Exatamente, né? E acho que é mais do que isso, né? Eu, assim como desenvolvimento de concessionários e CX, eu penso muito em o que faz um cliente meu hoje visitar um concessionário. Esse cliente, se ele quiser, ele pode comprar grande parte das coisas pela internet, ele tem acesso à informação, né, pela internet. A parte nossa teleatendimento de serviço, de oficina, muitas vezes ela é realizada no campo, né, na fazenda do cliente. Então, o que faz um cliente aí no concessionário? Né? É justamente a experiência. E quando você visita muito a nossa rede de concessionários, você vê
O cliente vai lá muitas vezes para tomar um café, tomar um chimarrão, conversar, né, bater um papo sobre tendência, sobre mercado. Então, é muito essa relação, é muito a experiência diferenciada que ele tem. Então, acho que, mais uma vez, né, é por isso que você tem que pensar muito, de fato, com o olhar centrado nele e, de fato, o que importa para ele. Né? É isso mesmo. A famosa escuta ativa, né? Aprender a escutar, né? Escutar e agir, né? Não basta você escutar, não adianta nada você ouvir o cliente, né? Inclusive, isso é uma coisa que mudou bastante também. Você pega setores, mais uma vez, você tem setores que já são muito antigos da empresa, né? Ouvidoria, saque. Então, muitos dos elementos que compõem hoje uma estrutura de CX, eles já são coisas antigas. Né? A diferença é que antes isso era meio que um saque, estava lá, você tinha que resolver o problema do cliente e mesmo assim entrava dentro de um processo. Ó, seu cliente, você tem 2 dias de prazo para retorno e tal, né? Hoje em dia, o saque ele é muito mais proativo, né? Você escuta o cliente e você entra numa proposta de resolução sistêmica mesmo da operação, ou seja, quais são os principais causais, quais são os principais pontos de reclamação que estão tendo no meu saque. Você traz isso para a operação e você coloca isso na raiz da tua empresa. Então, é isso que muda. O departamento é o mesmo, muitas vezes, a forma de você interagir ela é a mesma, mas o que você faz com aquela informação hoje, né, ela é totalmente diferente. Né? Já que você deu uma citada e uma breve introdução de alguns assuntos, aí conta para nós, Diogo, como é que funciona a estrutura de um CX hoje, o que deve ser levado em consideração, né, quais os processos, e além disso, para quem deseja implementar o CX na empresa, o que essa pessoa tem que fazer de primeiro momento? Legal, eu acho que é uma excelente pergunta e já começo falando que não tem receita de bolo, tá? Não tem receitinha de bolo para isso não, eu acho que depende muito do segmento, depende muito do perfil da empresa que a gente está falando, o tamanho da empresa, então não tem muito receita de bolo para isso não. Mas o que eu diria, em linhas gerais, tem uma consultoria, chama Forrester, uma consultoria americana, que é uma das maiores... Um tanto quanto famosa? É uma das maiores nesse segmento de experiência do cliente, que estuda esse segmento de experiência do cliente, e eles... costumam dividir um pouco em grandes áreas de atuação, né? O CX em grandes áreas, são 6 grandes áreas de atuação, e eu acho que fica bacana de ilustrar com base nisso. A primeira coisa que eles colocam, a primeira grande área é o que eles chamam de estratégia de CX. Então, o que é a estratégia de CX? É o seu jeitão de ser, aquilo que a gente fala, quando, sei lá, Lucas, quando você for pensar no Diogo, o que você vai pensar a meu respeito? Quais são os elementos da maneira que eu faço que você vai lembrar e falar assim, isso aqui é a cara do Diogo. Então, que é diferente de posicionamento de marca. Porque posicionamento de marca, às vezes eu vou falar para você que eu sou um cara ágil. Mas se na minha maneira de agir com você no dia a dia eu não te entregar agilidade, não vai adiantar nada. Então, assim, é muito nesse sentido. Você fala, olha, eu quero ser percebido e eu vou agir para ser percebido dessa forma. Né? Então, isso é a tua estratégia, é o teu pensamento de longo prazo, é a tua percepção, é aquilo que você vai deixar da tua percepção para o cliente. Né? Que é a primeira grande área de atuação. A segunda grande área de atuação que a Forrester coloca, ela é relacionada à questão de cultura. Né? Então, você trazer esse aculturamento em todos os setores da empresa para dentro da sua operação de uma visão centrada no cliente. E quando eu falo trazer isso, não é trazer algo novo, necessariamente. Né? Não é que você tem que fazer algo adicional ao que você já faz no dia a dia, as pessoas fazem no dia a dia. É fazer o mesmo que você já faz sobre uma nova ótica, sobre uma nova luz, que é a luz do cliente. Então, sempre quando você está em algum momento que você tem que tomar uma decisão sobre fazer algo, a pergunta que você tem que se fazer em todos os níveis da empresa, ela sempre tem que ser, isso é bom para o meu cliente, isso vai ajudar o meu cliente. Então, quando a gente fala de cultura, ela é muito nesse sentido e é um trabalho muito, muito árduo a ser feito. Né? Muito água mole e pedra dura, o tempo inteiro ali martelando com o time, fazendo e refazendo e falando o tempo todo. Né? Aí um terceiro grande bloco, ele está relacionado ao conhecimento do cliente. Né? Então, você ter um programa de voz do cliente ativo, por exemplo, isso que eu falei, às vezes você pegar elementos do saque, elementos da ouvidoria, que antes ficavam restritos a um grupo de pessoas
com um foco muito na questão de resolver e passar para frente, e você, às vezes, se apropriar dessa voz do cliente, você trazer isso e transformar isso num programa de voz do cliente e você disseminar isso na companhia, onde todo mundo consiga entender quais são as dores, o que impactou, né? Então, trazer esse conhecimento para a companhia, para que a companhia, de fato, conheça o cliente e, a partir disso, comece a fazer as coisas no dia a dia, a inovar, a entregar com base nesse conhecimento, é fundamental. Então, acho que esse é o terceiro grande bloco, né? A gente falou de estratégia, falou de cultura, falou de voz, né? Aí o quarto ponto, ele é relacionado à questão de mensurar esse resultado do CX, né? Quais são esses indicadores, como é que eu mensuro a satisfação do meu cliente, né? E aqui a gente tem alguns indicadores, NPS, CSAT, Lifetime Value, enfim, tem uma série de indicadores que se pode entender como é que está essa relação ali de satisfação do seu cliente no dia a dia, né? Um quinto ponto, ele está relacionado à questão do design da inovação, né? Aqui a gente fala tanto da jornada do cliente, ele está dentro desse bloco, né? Que é a questão do design. É a questão de metodologias ágeis, está tudo dentro desse grande bloco, né? Que é você entender um pouco e desenhar um pouco essa jornada do seu cliente e, a partir disso, você começar a entender onde é que estão as falhas, onde é que estão ali as dores, as fricções que você tem com o seu cliente e começar a estressar um pouco isso através da metodologia ágil e inovar, buscando inovação, buscando sanar esses problemas, né? O último bloco, falamos 5, né? O último bloco é o bloco justamente de governança, que aí está abaixo desse bloco. Então, quais são aquelas áreas que deveriam ser as áreas-chave em CX? O SAC é uma delas, né? A auditoria é uma outra. Ou seja, para você justamente conseguir ter as pessoas e os departamentos que são os departamentos responsáveis por fazer esse mecanismo, esse organismo do CX fluir e acontecer no dia a dia da empresa. Então, eu diria que assim, quem quer tratar de CX hoje, ele deveria obrigatoriamente entender um pouco e passar um pouco por cada uma dessas áreas, né? Não tem, como eu falei, não tem uma receita de bolo e também não tem uma ordem correta. Não, eu tenho que começar pela estratégia. O interessante seria começar pela estratégia, que é muito essa questão da definição, né? Mas não necessariamente você precisa fazer isso. Você pode passar por todas elas. Então, você tem ali esses pratinhos, tem que ir coordenando eles ali para que a coisa ande. Mas são essas 6 grandes áreas, assim, sabe? Tem uma visão mais resumida também, que seria uma visão dos 4 P's de CX, que basicamente tudo isso que a gente falou, ele cai dentro de 4 P's, né? Que seria pessoas, propósito, pessoas, processos e performance. Então, ele é marqueteiro, tá, gente? Eu achei que ele já ia falar preço, produto, praça. A gente tem os 4 P's de CX também. Você fala então de propósito, ou seja, né, é um pouco o teu objetivo, como é que você quer ser lembrado, de fato aquilo que vai fazer a diferença para a sua empresa. Então, propósito, pessoas, né, então entra aqui dentro essa questão do aculturamento, da voz do cliente que a gente falou. Processos, né? Então você tem que trabalhar a operação da empresa como um todo para que a empresa entregue aquilo na prática. Então, se não ficar muito romantizado o tema, né? Pô, é lindo, CX, maravilhoso e tal. Tem que ter mudança na operação, para o cliente de fato sentir isso que a gente estava falando, né? E depois a performance, que é de fato essas métricas que a gente falou, né? Então é a partir dali que você começa a entender se você de fato está num caminho interessante a ser trilhado, tá? Então eu colocaria nesses 4 P's também aqui, acho que fica mais simples de entender. Simples, o que não é medido não é gerenciado com relação à performance, né? Eu achei bem interessante o que você falou, né, Diogo, essa experiência do cliente, esse aculturamento, como você mostra isso para o mercado. E eu não... Enquanto você ia falando, eu estava pensando no meu modelo de negócios aqui, mas nós, como pessoas físicas, também podemos ser uma forma de expressar uma experiência do cliente, né? Porque pessoas acabam se conectando com pessoas. E eu vivenciei isso essa semana. Até tive uma reunião com o presidente da Brose, o Max. E engraçado a forma que eu o conheci. Eu conheci ele em um evento do Cubo em São Paulo. E aí, quem nos apresentou foi a Silvia Barcic, e ele comentou, quando ela apresentou, né, eu falei meu nome e tal, ele falou, cara, eu te conheço de algum lugar e tal, aquele famoso, né, eu te conheço de algum lugar. Ele falou, você não é bastante ativo no LinkedIn, né? Eu falei, sim, ele falou, você organizou um evento para a indústria automobilística, né? Eu falei, sim, sou eu mesmo. Ele
falei, eu te acompanho ali e tudo mais. Então é justamente isso, como essa visibilidade, esse relacionamento, essa nossa cultura pessoal também impacta na nossa imagem no dia a dia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais, mas está diretamente conectado a isso também, né? Nós somos como é que eu vou dizer? Somos os próprios embaixadores do nosso CX, claro, né? Claro, tem pessoas que já tem essa característica, ou seja, essa maneira de atuar, esse perfil, de uma maneira muito mais natural. Aí, né? Tem pessoas que acabam sendo um pouquinho mais forçada a coisa e entendem de fato o porém, e tem pessoas que de fato não conseguem, né? Então, eu te diria assim que automaticamente o sistema acaba expurgando essas pessoas hoje em dia, assim. Então a gente entende que de fato a imagem que você passa hoje em dia ela é um asset da empresa ali, né? Ou seja, você tem o poder, a empresa pode muito usar a tua imagem e associar as características da empresa à sua imagem também, né? E querendo ou não, né, sejamos sinceros, para as empresas eu só enxergo benefícios nisso, sabia, Diogo? Porque, cara, a partir do momento, né, a gente pega lá uma rede social de uma empresa que tem 10 mil seguidores, né, e aí a somatória de todos os colaboradores dá milhões, cara. Então imagina, se tiver essa colaboração, essa cocriação dos colaboradores, essa interação, mostrando quão relevante é atuar naquele ambiente, quem que sai ganhando nisso? É a própria organização, é a própria empresa, né? É um ganha-ganha. Então, ganha-ganha. Então, acho que ainda há algumas pessoas que têm essa certa limitação, né? Na minha visão, é uma visão limitada de quem ainda pensa assim, mas que espero que isso mude com o passar do tempo, que é o quê? Se eu estou sendo ativo, falo muito sobre LinkedIn, nas redes sociais, o quanto o LinkedIn impactou positivamente na minha carreira e tudo mais, mas a partir do momento que os próprios colaboradores mostram a empresa, eles se tornam embaixadores da empresa, então os gestores como um todo tem que olhar isso como algo positivo e não como uma autopromoção de quem está expondo a empresa muitas vezes, né? Claro, não, eu acho que assim, se a gente tem êxito nesse tipo de atividade, ou seja, tá com o LinkedIn ativo, como você falou, ou seja, tá se comunicando, tá se expondo ao mercado muitas vezes, isso é muito bacana, porque, em primeiro lugar, assim, se eu estou fazendo isso é porque minha empresa me possibilita fazer isso. E se eu tenho algo interessante para falar hoje, é porque a empresa que eu estou trabalhando e o segmento que eu trabalho é uma empresa interessante, é um segmento interessante. Então, eu acho que a empresa ganha muito com isso, ela ganha muita visibilidade, ganha muito interesse de mercado, acho que, como a gente falou, é um ganha-ganha, né? Legal. Conta pra nós aí um case prático de CX que marcou assim no teu, pode ter sido em palestras, enfim, no teu dia a dia aí, algo que seja relevante aí. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de empresa, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de um case da Case, né? Mesmo, um case da Case. Olha que legal. Vamos falar um case da Case. A gente lançou recentemente recentemente não, faz acho que uns 2-3 anos já, lançamos uma colheitadeira, um produto, ou seja, que é uma colheitadeira altamente tecnológica, tem um machine learning, ou seja, uma série de coisas ali que visam justamente entregar mais produtividade para o cliente na colheita. E aí teve um cliente nosso que comprou um grande pacote lá, 20, 30 máquinas, uma coisa assim, tal, do Mato Grosso, levou essas máquinas, a gente foi fazer fazer um feedback com esse cliente depois de um tempo de uso ali, como é que estava. Péssimo feedback, né, do cliente, horrível, não funciona, tal. Caramba, né, a máquina veio para melhorar, e tem estatísticas que mostram que ela melhoraria lá em 30% o índice de produtividade do cliente, e o feedback que a gente teve foi totalmente ao revés, né, o que está acontecendo, né. E aí essa máquina ela manda dados para a nuvem e a gente consegue acessar esses dados remotamente, né? Na nuvem a gente começou a entender ali e a gente viu que sempre quando a máquina sugeria para o cliente alguma mudança ali da maneira de trabalhar, de operar, da maneira de se adequar ali àquele momento da colheita, aquela sugestão da máquina ela era ignorada pelo operador. Então, o operador ignorava e falava, não, deixa que eu vou fazer. O resultado foi que não entregava, né? Aí o que a gente fez? É muito legal porque depois a gente fez até um programa maior, a gente criou um time com relação. Então a gente mandou um time para campo, então foram algumas pessoas e foram entender, chegaram lá, viram que de fato toda aquela parte de tecnologia da máquina estava sendo ignorada por uma falta de conhecimento
dos operadores. Então, os operadores não conheciam aquilo, não sabiam como operar aquilo e, por consequência, ignoravam aquilo. A gente foi lá, passou um tempo, lá 1 ou 2 semanas, tal, treinando esses caras, ensinando eles como usar aquela tecnologia. E aí, de fato, a máquina começou a entregar muito mais do que entregava para o cliente. E aí o próximo feedback foi muito positivo. Ou seja, acho que esse é um case muito bacana, porque esse case ele ilustra um pouquinho o que a gente falou no começo, né? Que é aquela questão de, acho que a gente falou em off aqui, inclusive, sobre isso. As pessoas, às vezes, associam o CX à questão do mimo, né? Da surpresa ao cliente, aquele mundo de conto de fada e tal, né? E, na verdade, aqui é uma coisa muito mais simples, né? É aquela questão de eu conhecer o meu cliente e, acima de tudo, eu levar conhecimento para o meu cliente, né? Então, uma colega que se conhece também, que eu adoro, a Cláudia Vale, é a grande guru que a gente tem, uma das grandes gurus de CX no Brasil, e ela falou assim, eu prefiro um cliente consciente do que um cliente encantado. Ela falou assim, então eu prefiro que o cliente tenha consciência do papel dele e tenha consciência da complexidade da operação, tenha consciência do uso do meu produto, né? Porque acho que essa é a base do encantamento. Depois o que vem acima disso, ok, mas... Então, acho que esse é um case muito bacana, que ilustra um pouco disso que a gente vem falando, né? O CX ele tem que estar na operação, eu tenho que ir lá e, de fato, levar esse conhecimento para o meu cliente e garantir que ele consiga extrair o melhor do meu produto sempre e que minha operação funcione. Depois disso, aí sim a gente pensa na questão do surprise, né? A questão do surpreender. É fazer o famoso arroz com feijão, né? Fazer o arroz com feijão bem feitinho, né? Bem E feitinho. depois pensa na farofa, no bife. Isso é legal, porque é importante tirar essa mística, assim, porque quando a gente fala em CX, assim, hoje em dia, a maioria dos cases, eles estão atrelados a essa questão de Apple, Amazon, as grandes empresas, a Disney. Então, as pessoas muitas vezes acabam caindo um pouquinho nessa armadilha de pensar que é um mundo de fantasia, né? Mas quando se desce na prática, no dia a dia, você vê que as necessidades do cliente ou a experiência dele está atrelada a coisas muito mais simples, né? Está atrelada a questão de eu ser veloz, eu entregar aquilo que eu prometo, eu mostrar para ele que eu conheço ele. Então, quando se vir falar comigo, né, eu te mostrar que eu conheço, eu sei quem é você, eu sei os teus objetivos, o teu propósito, eu de fato me preocupo com você. Então, isso é o mais importante no dia a dia, né? Então, acho que é importante a gente desmistificar isso, pessoal. Senão, o pessoal tende a achar que CX é um mundo cor-de-rosa, né? É aquela coisa do romântico e tal. Não, é muito mais prático mesmo, é muito mais operação. E depois vem esse segundo momento, sabe? Cereja do bolo, né? Cereja do bolo. Você trabalha aí no agro um tempo bem significativo, né, Diogo? Então, hoje a gente sabe que o agronegócio tem uma representatividade no PIB brasileiro bem, bem, bem interessante, né? Então, até se você quiser citar um pouquinho do teu conhecimento com relação a esses números. E associado a isso, como está conectado as tendências desse setor, associado à experiência do cliente, que querendo ou não, é um mundo muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, então a gente não pode demorar aí 12, 15, 18 meses para tomar uma decisão, implementar um processo, porque senão a gente sabe que se torna obsoleto. Como ter esse feeling para o negócio, olhar e falar, não, vamos nessa direção, porque é isso daqui que vai ser o futuro do negócio. Olha, Lucas, eu diria assim que eu acho que a primeira grande coisa ela é ouvir o cliente e agir com base nisso. Então, está muito próximo do cliente sempre. Como eu falei, acho que a agricultura, como você bem colocou, a agricultura do Brasil hoje em dia representa quase 1/3 do PIB, né? Algo em torno de 1/3 do PIB. Então, de fato, é um segmento gigantesco, né? É o grande motor do nosso país aqui, né? Fazendo até um paralelo aqui, um motor e mentor, mas é o grande motor do nosso país, de fato, vem sendo a agricultura nos últimos anos, né? Então, acho que, e se é o que é devido aos agricultores. Acho que temos que entender isso, tem que entender que a Case é um fabricante de tecnologia, hoje não só mais de máquinas, mas ela tem a sua parte de contribuição nesse processo. Depois tem as empresas, enfim, de agronomia, insumo, de semente, enfim, é um ecossistema gigantesco isso, né? E o ponto central, ele é a pessoa que está ali fazendo a gestão de tudo isso, é o agricultor.
Então, se existe uma pessoa que ela é responsável por isso e que tem um conhecimento numa visão 360 para dar inputs muito significativos para a indústria, é o cliente. Então, você está muito próximo do cliente, co-criar com o cliente, chamar esse cliente para co-criar contigo, é fundamental, eu diria assim. Senão você não acompanha, né? Então, tem que trazer isso. E depois, como eu falei, acho que agir a partir disso, né? Ouvir o cliente e agir. Inovar, né? Fazer as parcerias corretas. Então, mais uma vez, entender que a gente é uma parte do ecossistema e que talvez a gente não consiga fazer tudo. Então, se eu não consigo fazer tudo, eu vou buscar parceiros, mas fazer parcerias estratégicas com os parceiros corretos, né? Dentro do segmento. E o terceiro ponto acho que inovar, né? Tem que estar o tempo inteiro inovando, ouvindo esse cliente a partir disso, tomando ação, né? Entregando coisas novas para ele ali, buscando a máxima produtividade nesse sentido. Então, acho que é muito assim. A CNH Industrial, né, que da Case faz parte, ela foi eleita a empresa mais inovadora do segmento agora, né, recentemente. Ela é a 7ª empresa, se não me engano, mais inovadora do Brasil, em todos os segmentos. Então, mostra muito essa pegada que a gente tem. A gente está muito próximo do cliente sempre, numa escuta muito ativa e sempre transformando isso em inovação. Acho que esse é o grande segredo, o grande trunfo aí, sabe? Bacana, tem que estar olhando as tendências e não adianta, né? Eu falo, se você escuta os primeiros episódios do podcast, cara, eu ficava da vontade de bater no Lucas, porque... vocês falando, eu tenho muito costume de ficar ok, tá, concordando com o que está sendo dito. Só que quando você para escutar isso, cara, por 40 minutos, 1 hora, cara, porra, fica horrível. E aí, como é que melhora? Escutando. Literalmente escutando. E transformando em ação, né? Transformando em ação, exatamente. Parando de errar nesse sentido. Exatamente. Então, chegando agora contigo é o 53º episódio, né? Então, tem uma trajetória aí. Então, o que nós tiramos de lição disso, o que nós podemos olhar, observar de aprendizado para não replicar isso, né? E é um fato que a escuta ativa, né? Escutar o cliente, muitas vezes, olhar para os nossos próprios erros, parar e não querer ser... Eu costumo dizer, né, Diogo? Ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender e ninguém é tão ruim que não tenha nada para ensinar, né? Não, é isso. Pô, você me fez lembrar de uma coisa muito, muito bacana, colocando isso. Você falou, eu errava no começo e tal. Até coloquei publiquei esses dias no LinkedIn um textinho sobre isso, falando sobre essa questão do erro com o cliente, né? Porque isso é uma coisa interessante de se falar a respeito também, porque sempre que a gente vai, vários fóruns, enfim, a gente escuta muito sobre esse negócio. O cliente está exigente, cada vez mais exigente, não suporta mais erro, você não pode errar com o cliente, senão o cliente vai te abandonar, né? Não é bem assim que funciona. O cliente não é aquele cara cruel. Pô, você é cliente, eu sou cliente. Você também esses dias teve um episódio, eu acho, né? Que teve uma falha no computador, alguma coisa assim também. Mas o ponto ele o que você faz com esse erro depois. Então, assim, errar, tudo bem, o cliente vai entender que você errou. Desde que você faça o que deve ser feito dentro do seu processo, dentro da sua entrega, com aquele erro depois, né? Eu mesmo tive um episódio, eu me apaixonei pelo Mercado Livre. Eu sou um comprador nato do Mercado Livre, um consumidor nato do Mercado Livre. E o que me fez me apaixonar... Vamos fazer um recorte disso e depois mandar para o Mercado Livre para virar embaixador do Mercado Livre. Não tem nada aqui não. Mas eu me apaixonei pelo Mercado Livre e foi num erro. Foi num erro. Eu me apaixonei quando eu comprei um produto e esse produto veio errado. Desculpa. E esse produto veio errado. E chegou errado o produto, pô, vou ter dor de cabeça. Chegou o negócio errado e tal. Eu entrei no aplicativo, eu dei 2 cliques, eu estava com um código de troca na mão, vai e troca. No dia seguinte, eu passei na frente de um correio, deixei e troquei o produto. Eu falei, caramba, 2 dias depois, ali, menos que isso, estava com outro produto certo na mão, corrigido, com uma cartinha lá, tal, pô, desculpa. E falei, caramba, que legal. Então, foi uma empresa que me conquistou baseado num erro. Né? Então, acho que isso é uma outra... Né, vamos derrubar alguns mitos aqui. Né? Primeiro que a gente falou, o CX não é mimo, não é frufru. E o segundo é esse. Né? Não é que o cliente ele é o ser soberano que você jamais pode errar. Né?
pode errar, mas o que você faz com esse erro depois, acho que é o que realmente importa para o cliente, sabe? O que dita o futuro, né? Exatamente. Até porque o teu cliente também, bem provável que em algum determinado momento ele já errou com o cliente dele também. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é isso. Você errou, como você colocou, eu entendo como um erro, enfim, né? Mas foi uma palavra que você usou, é um erro, mas você aprendeu com esse erro e você rapidamente colocou isso em prática e mudou, né? Então, acho que os erros muitas vezes são oportunidades nesse sentido. Vou até ser intencional nas minhas palavras aqui, que depois isso daqui vai virar recorte pro Instagram lá, citando, né, a questão do meu computador com a Dell ali e tudo mais. Eu uso muito o LinkedIn hoje para questões estratégicas no meu dia a dia, tanto para captação de clientes, enfim, captação de parceiros, conexões estratégicas, e se tornou uma ferramenta de trabalho para mim, né? Até o motivo de eu dar mentoria sobre isso e tudo mais. Quando eu tive o episódio ali com o meu computador, eu tinha duas situações. Ou eu chorava, ou eu resolvi o meu problema, né? Como eu não sou uma pessoa que sou muito emotiva e que vai ficar se lamentando pelos problemas, vamos resolver, né? E, cara, é absurdo o potencial que uma rede social tem hoje para algo sério. Não tem brincadeira ali, obviamente, tem os sensacionalistas lá e tudo mais, não é o LinkedIn, digamos assim, não é a Disney, mas tem um viés de resolução de problema muito grande. E aí eu conheci o Dante lá e tudo mais. Pô, é bizarro o como as pessoas estão ali para resolver problemas. Então, igual eu comentei, eu falei isso pro Dante, também falo isso para você, acho que até já conversamos isso em outras conversas, o como grandes líderes, eles estão focados nas soluções de problemas e não em ficar chorando, reclamando, enfim, se lamentando pelo leite derramado, né? Beleza, erramos, vamos resolver. Falhamos, não, nem erramos, né? Falhamos, que seja o nome, falhamos. Vamos resolver, vamos encontrar a solução, vamos entender. Culpado, não adianta, né? Vamos entender quais foram os responsáveis por isso, qual erro nós tivemos no processo, para entender onde nós falhamos e aí sim recuperar o erro, ou até mesmo o nosso cliente. Mas olhar para isso como um todo, estar atento e como resolvemos os problemas, é uma grande premissa de grandes executivos hoje também, né, Diego? Claro. E te pergunto, você com certeza é mérito dele, mas você acha que é ele? Cultura. É cultura, né? Então, acho que se ele não tivesse atrás dele uma empresa colocasse isso no dia a dia, dentro da operação, não levasse essa cultura, você acha que ele teria agido dessa forma? Então é isso que eu falo. Quando a gente fala muito em cultura, ela é muito nesse sentido, né? Para que em situações como essa, entre olhar aquela informação, não fazer nada e tomar uma ação em favor do cliente, que todo colaborador, em todos os pontos de contato, sempre pensem e ajam da mesma maneira em favor do cliente. Então, esse é um ponto fundamental. E aí você percebe que a cultura é realmente a cultura da empresa, porque na minha mensagem de agradecimento dele na resolução do problema, sabe qual foi a resposta dele? Ele falou, Lucas, eu fui o que menos... não lembro se foi trabalhei, a palavra que ele usou, mas eu fui o que menos, operei o negócio. Eu só desbloqueei algumas coisas que estavam travadas, mas foi o meu time que é o meu time que é responsável por isso e não sou eu. É isso aí. É a cultura da empresa. É cultura e omnicalidade, né? Ou seja, não basta a empresa depois, através do canal de atendimento oficial, agir de uma forma e ele, através da rede social dele, agir de outra forma. Então, essa cultura omnichannel também é uma coisa que vale a pena ser explorada. Quando você fala em CX, sempre, mais uma vez, você entregar em todos os pontos de contato com o seu cliente a mesma percepção. Né? Então, você se posiciona a sua marca e depois você entrega aquilo na operação em todos os pontos de contato, em todos os canais com o seu cliente. Interessante. Diogão, falando aí um pouco sobre inteligência artificial, cara. Como é que você tem enxergado isso na experiência do cliente? Algo que a gente sabe que... Não vou nem entrar em discussão se vai ter aplicação ou não, porque se a gente cogitar que vai ter, a gente já está atrasado, porque a gente sabe que já está tendo, né? Qual que é a tua visão sobre o assunto, cara? A gente tem que usar isso como uma ferramenta, né? Essa questão da disrupção digital, da revolução digital que tanto se fala hoje em dia, isso é uma ferramenta e não o meio. Não ele é um meio, não é o fim, né? Aliás, desculpe. Ele é um meio, é uma ferramenta e não o fim. O que eu quero dizer não é que inteligência artificial
ela vai depois fazer todo o trabalho de análise de um cliente, todo um trabalho de escuta de um cliente, todo o trabalho de mapeamento de jornada, de pontos de contato, de fricção, né? Então, eu utilizar depois a inteligência artificial, sabendo quais são os problemas que eu tenho que resolver, as dores que eu tenho que resolver, eu tomar a inteligência artificial como uma ferramenta para tal, eu acho que aí sim a gente tem um grande ganho, né? Porque, mais uma vez, a tecnologia por si só, sem a cultura, ela não é nada. Ela não é nada, né? A gente tem exemplos de empresas, por exemplo, década de 90, início dos anos 2000, o grande trunfo era o CRM, né? Base de dados de cliente, né? Ter informação e tal. A gente está aqui, 20 anos depois, aí, falando ainda em estruturar CRM nas empresas. Né? Por quê? Porque não se muda a cultura do dia para a noite, né? Então, e muitas pessoas estão associando a revolução digital e por consequência, a inteligência artificial a isso. Então, se não mudar a cultura de como se relacionar com aquilo, não adianta nada. A tecnologia não vai te entregar, né? Ela é um vetor. A tecnologia ela é um vetor para que você consiga entregar a melhor experiência para o cliente. Ela é uma ferramenta, né? A inteligência artificial é uma ferramenta para isso. Não é o fim, né? É meio, né? É o meio. É bem isso mesmo, não é meio, não é fim. E eu escutei uma frase esses dias e confesso que me deixou um tanto quanto intrigado e eu ainda não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso. De que seres humanos foram feitos para fazer perguntas, as máquinas as respostas, né? Mas ao mesmo tempo, será que são só as máquinas que têm que nos dar essas respostas? Porque perguntas assertivas a máquina ainda não faz, né? Mas ela pode dar algumas respostas. Então a nossa capacidade de fazer perguntas é o que vai dizer muito sobre o futuro, né? Porque, mais uma vez, o que vai diferenciar muitas vezes numa negociação de uma colheitadeira é a pergunta que o executivo de vendas lá no concessionário vai fazer para o cliente. Porque se ele pergunta se ele colhe A, mas ele colhe B, e aí? Qual vai ser a assertividade da venda dele, né? Então, estarmos atentos a essas perguntas que nós fazemos para essas máquinas vai dizer muito sobre o nosso futuro também, né? Hoje a gente tem, como eu te disse, a gente tem equipamentos hoje que já fazem uso da inteligência artificial e da automação, né? Então, e que de fato entregam resultados melhores na prática do que com um operador no campo. Então, se eu deixar uma máquina colher sozinha hoje, dependendo da situação, operar sozinha é melhor do que alguém fazendo isso para ela, né? Então funciona muito nesse sentido, não tenho dúvidas de que funciona, né? Mas, mais uma vez, qual que é o objetivo? O objetivo é aumentar a produtividade, eu quero uma produção maior. E aí sim, aí a inteligência artificial ela entra para compor esse contexto como uma ferramenta para me entregar maior produtividade. Então, mas ela por si só ela não vai entregar sozinha, ela precisa de alguém setando isso sempre, né? Fantástico, fantástico. Diogão, você tem aí alguns anos já, né, de gestão. Conta aí para nós o que você gosta o que você admira nos teus colaboradores, o que não pode faltar para trabalhar com você, na tua jornada como colaborador também, o que você busca expressar com os teus times, assim, os teus superiores, o que não pode faltar no atual colaborador. O tempo passa, como a gente falou, o tempo passa. Né? Tá pensando quantos anos de gestão, né? Pensou, passa, né? Cara... Não, acho que a gestão, você sempre tem que trabalhar a autogestão, né? Ou seja, então, acho que essa questão de ter pessoas trabalhando contigo ou não é uma consequência, né? Hoje eu tenho um time relativamente grande que trabalha comigo, mas acho que essa é uma consequência. E depois aquela capacidade de você fazer a gestão com os seus parceiros, com os seus partners também, independente deles responderem para você diretamente ou não, né? É uma coisa bacana também. Mas eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, eu sou um cara muito simples na maneira de ser. Eu tenho uma conversa muito simples, muito aberta. Então, e eu gosto muito de ter esse mesmo tipo de trato com as pessoas com quem eu trabalho no dia a dia, né? Então, eu acho que o que não falta comigo é essa questão de porta aberta, de co-criar junto com o time. Então, trazer o time para a co-criação é muito importante, né? Acho que ter um time multidisciplinar, multicultural, isso ajuda muito. Você tem inputs diferentes, né?
visões diferentes sobre uma problemática, às vezes ajuda bastante. Então, acho que essa é muito a maneira que eu levo no dia a dia, uma maneira muito solta, muito descontraída com o time, né? Sem muita formalidade, de uma maneira bem informal nesse sentido. E eu acho que é muito importante o time ter o engajamento com o propósito seu enquanto líder e com o propósito da companhia, né? Então eu sempre procuro explorar muito isso com o time, do propósito deles e associar isso um pouco com o propósito da companhia, com o meu propósito também. Acho que as pessoas têm que sentir em você, de fato, que você está lá porque não é pelo dinheiro, não é pelo status, não é pela posição. Você está lá porque, de fato, tem um fit com aquela companhia, tem um fit com aquela atividade. A partir do momento que os colaboradores sentem isso, automaticamente eles compram a sua causa e começam a trabalhar e defender a sua causa, trabalhar junto com você. De fato, eles se tornam promotores, né, seus enquanto líder, e por consequência da companhia também. Então acho que essa é a grande pegada, sabe? Se buscar sempre essas associações, entender essa diversidade da maneira mais positiva possível, chamar esse time para co-criar com você, e é isso, ter um diálogo super horizontal e super aberto. Eu acho que esse que é sempre o segredo aí, sabe? E a forma com que recebemos também, né, essas mensagens, a forma que nós comunicamos isso, porque é o que, querendo ou não, dá essa cocriação, né, essa liberdade, essa troca mesmo, né, igual eu comentei, ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender e ninguém é tão ruim que não tenha nada para ensinar, né. Todo dia. Isso aí, legal. Pra gente encaminhar pra reta final do nosso podcast aqui, cara, eu falo que passa muito rápido, cara. Meu Deus do céu, por mim eu ficaria umas 2-3 horas aqui. Essa é uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer aos nossos convidados, né? Caso você queira deixar uma crítica, uma sugestão, ou fazer alguma pergunta, o microfone aberto, esse é o momento que você se torna entrevistador aqui do nosso podcast. Imagina. A primeira crítica que eu vou fazer é por você ser palmeirense, né, Lucas? Você me contou ali agora há pouco. Sou palmeirense. Estamos numa crise aí, não sei... Não, ganhamos um final de semana. Imagina, cara. Eu acho que assim, só agradecer e só elogiar todo o trabalho que você vem realizando. Acho que é muito bacana. Já te falei isso em off e repito que eu sou um grande admirador do seu trabalho e da sua coragem, né? Ou seja, pela pouca idade, eu posso falar, pela pouca idade, tomar a decisão de investir no projeto do Motor Mentor. Ou seja, acho que precisamos de mais pessoas assim nesse mundão aí, sabe? Então acho que só elogiar, parabenizar e é isso. E conta comigo no que precisar aí. Legal, obrigado, Diogão. Obrigado. E você falou, né, da pouca idade. A título de curiosidade aqui, tá, gente? Eu tenho 28 anos e um amigo meu que falou esses dias, cara, você tinha que pintar teu cabelo de branco, cara, de tanta experiência que você já teve, porque, querendo ou não, né, Diogo, tô completando agora 14 anos de carreira, né? Então, desde os meus 14 para 15 anos, já tive os meus primeiros empregos ali, no curso técnico, comecei a minha jornada profissional. E quando eu comecei o Motor e Mentor, eu tinha um sonho e um LinkedIn na mão, né, cara? Então, falei, como é que eu vou fazer negócio com esse negócio aqui, cara? E 53º episódio agora. O episódio que teve menor duração foi 45 minutos. E aí só com executivos renomados, com no mínimo 15, 20, 25, 30 anos de experiência. Mais o evento também, mais 2 dias de evento. Então, a gente tem aí mais de 100 e poucas horas de conteúdo gerado já aqui nas redes sociais, né? Fantástico. É um conteúdo interessante, mas isso eu vejo que o Lucas evoluiu como pessoa e como profissional também. Eu era um cara extremamente estourado, estressado, sabe? Pô, e quando você começa a conviver com pessoas que têm uma postura, um posicionamento, entende como se portar como gestor, cara, você começa a escutar muitas coisas no teu dia a dia que não te agradam, mas você começa a colocar, não é tapar o sol com a peneira, mas você começa a deixar isso de lado, porque aquilo ali não pode impactar mais na tua performance profissional. Então, igual você comentou, né, essa questão de ter essa coragem, vem muito de vocês, de pessoas como você que abraçam a minha causa, de sentar aqui, de dispor de tempo e, enfim, acreditar no meu sonho também, porque isso daqui é um sonho, né, e vir compartilhar, agregar com tantas outras carreiras. Eu sempre falo, se
o Motor e Mentor contribuísse para a transformação de uma carreira, o projeto já estava realizado. Graças a Deus estamos atingindo aí já o 53º episódio. Esse ano queremos tentar bater aí os 70, vamos ver se vamos conseguir, mas se a agenda vai bater, né? Mas se a gente puder contribuir aí para uma carreira que seja missão cumprida, propósito na mesa. Eu acho que assim, Lucas, você falou, trabalhando com executivos, grandes nomes passaram por aqui já. Quando você chega numa certa idade, numa certa posição, principalmente na companhia, um nível de experiência na companhia, você percebe, quando você é mais novo, você almeja muito, às vezes, o cargo, o status, a questão financeira e tal. Quando você chega mais próximo disso, você vê que, de fato, o grande prazer de você estar nessa posição é você poder compartilhar a sua trajetória, os seus acertos, os seus erros. Acho que você poder deixar esse legado, você poder colaborar, compartilhar, trazer isso, sabe? Então, por isso que eu falo, é muito bacana esse teu projeto, porque possibilita, dá oportunidade para nós vir aqui compartilhar, deixar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com todos, né? E aprender muito também, ou seja, como você falou, estamos todo dia aprendendo sempre e que bom que é assim. É isso que nos motiva, é isso que nos faz acordar todo dia pela manhã. Já imaginou que chato que seria se não tivesse nada novo para aprender? Então, acho que todos temos a aprender sempre, todos os dias. Legal, fico feliz. Modéstia à parte, gente, tem um negócio que eu fiquei bom nos últimos tempos, foi no negócio de fazer networking. E aí, obviamente, as pessoas acompanham a minha trajetória nas redes sociais, começam a me perguntar, Lucas, mas como é que você tem acesso a tantas pessoas incríveis assim, né? E aí eu falo justamente isso para todo mundo que me pergunta. Gente, por trás de todo CNPJ tem um CPF. É todo mundo ser humano. E chega num determinado momento da carreira desses executivos que o maior propósito deles é poder contribuir com pessoas mais novas e interessadas, né? Então a gente está aí com um dado estatístico de 36% dos jovens de 18 a 24 anos no Brasil que nem trabalham nem estudam. Imagina o tanto de executivos que se encontram pessoas interessadas a se desenvolverem, bater lá na porta do LinkedIn. Procura lá, tem vontade de conhecer tal executivo, vai lá, conversa, puxa assunto, demonstra interesse em aprender, que eu tenho certeza que vai encontrar boas pessoas, né, Diogo, querendo compartilhar conhecimento. Claro, como eu falei, acho que esse é um dos grandes ganhos que a gente tem de poder compartilhar e uma das grandes alegrias. Eu acho que, se não a maior, uma das maiores alegrias que a gente tem. Legal. Diogo, muitíssimo obrigado. Como é que te encontram nas redes sociais aí? Bom, tá lá no LinkedIn, Diogo Melnick, CX e Marketing, só procurar. Já vai encontrar lá, também no Insta, Diogo Melnick, não tem segredo nenhum, reto e direto, Diogo Melnick. Todo mundo me pergunta, não tem mais nada no meio? Não tem mais nada no meio, né? Diogo Melnick mesmo. Só procurar lá, que vai me encontrar tanto no Insta quanto no LinkedIn, pessoal. LinkedIn. A única pegadinha mais difícil que tem é que o Melnick no final é com CK, tá, gente? Mas já tô resolvendo o problema de vocês aqui também. Excelente. Diogão, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela presença aqui. Apesar de já nos conhecermos aí há quase um ano, né? A agenda só agora que bateu, mas eu tenho certeza que tudo acontece no seu devido momento. Obrigado pela participação e foi um prazer recebê-lo aqui no Motor e Mentor. Eu que agradeço. Obrigado a vocês por estarem conosco também. E tamo aí. É isso aí, seguimos acelerando. Bom, gente, mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho aqui para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. E, obviamente, se você acha que esse conteúdo é pertinente para alguém que trabalha contigo ou para alguém que você acredita que possa contribuir na carreira, compartilhe o nosso vídeo, seja no Spotify, seja no YouTube, e nos vemos no próximo episódio. Seguimos acelerando, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.